fascismo? Fascismo vem de fascio, peixe, foi um símbolo utilizado no Império Romano para simbolizar a união, né? O feixe simboliza aquele feixe de feno. Você corta o feno e você amarra o feno, né? E aí esse feno amarrado ele se torna muito duro. O feno em si ele é muito mole, ele é muito macio, ele é maleável e a partir do momento que você faz um feixe com ele, ele passa a ser bastante duro, resistente. Você pode usar como um porrete, até uma arma, ou um feixe de feno. O Mussolini, quando o Mussolini começou a vida como um militante marxista, né? Ele foi preso em Genebra por ser um militante marxista, mas ele volta à Itália e aí passa a ter muda um pouco de ideia e passa a ter essa ideia do feixe, das pessoas unidas e funda um partido com essa lógica, com esse símbolo, né? Aí o nome fascismo, né? É, fascismo, você diria em italiano. O que acontece? É um sistema bastante estatista, bastante planejador. Ele traz alguns elementos do marxismo-leninismo, planejamento, o controle das atividades econômicas pelo Estado, mas admite uma propriedade privada limitada a esse controle estatal e é muito protetor dos trabalhadores. Ele começa como um grande apelo aos trabalhadores. Então, a ideia original do fascismo é competir com o marxismo-leninismo, especialmente no norte da Itália, que era bastante industrializado nessa época, competir oferecendo uma alternativa de valorização dos trabalhadores que fosse adequada aos trabalhadores, ou seja, que os trabalhadores ganhassem mais e tivessem uma série de direitos. Inclusive a Carta del Lavoro do Mussolini, que foi colocada como lei na Itália, né? Era uma Carta del Lavoro do Partido Fascista e virou lei. Ela foi adotada aqui por Getúlio Vargas, que era um admirador do Mussolini, um admirador por muito tempo. Dizia que a Itália, o Mussolini colocou ordem na Itália. Uma coisa que se dizia na Itália na época de Mussolini é que com o Mussolini os trens saíram no horário. Então aquela bagunça italiana que os italianos são vistos pelo resto dos europeus como um povo bastante bagunçado, como um povo pouco ordeiro, né? Como nós aqui, brasileiros. Né? Então ela teve esse apelo do Partido Fascista para que as coisas, para que houvesse mais ordem. Né? Claro que o fascismo fracassou, a Itália não ficou um país rico com o fascismo, ele não houve um grande incentivo econômico, ele fracassou no que ele achava que ele era mais eficiente na questão militar. Houve um fracasso militar das tropas italianas sob Mussolini. Esse fracasso ficou claro na questão da Albânia, na guerra da Albânia, que é uma guerra que precede um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Na Abissínia, eles tiveram sucesso realmente, na Etiópia, né, que eles chamaram de Abissínia, em derrotar o sistema de lá, que era do imperador, mas claro, numa carnificina, num negócio absurdamente, né, pensado. E nos demais territórios, como por exemplo na Líbia, que eles chamavam de Líbia Tripolitânia, que era a colônia italiana, eles tiveram que ser auxiliados pelas tropas alemãs a partir do acerto do Mussolini com Hitler. E também eles eram considerados poucos eficientes na Guerra Civil Espanhola. Eles não eram tropas que Franco considerasse muito confiáveis, que vinham em ajuda, em apoio ao franquismo, mas que Franco não considerava muito bem. E Franco procurou sempre se afastar, até pela derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial, procurou se afastar tanto da ideologia quanto da prática fascista. Havia na Espanha uma ideologia que era chamada Falange, que era realmente inspirada nesse fascismo italiano. Mas assim que chegou ao poder, o Franco procurou isolar a Falange, embora tenha mantido ela como os ideólogos e tal, como heróis nacionais e tal, tenha exaltado os feitos dos falangistas na Guerra Civil, ele não compartilhou do poder exatamente com... Então o Franco em si não era fascista. Ele podia até admirar
o sistema italiano, ser amigo de Mussolini, mas não era fascista. O fascismo não se aplica depois daí porque ele não se repete. Algo semelhante na Frente Nacional Francesa, que também trabalha com direitos trabalhistas, com a ideia, mas ela é mais voltada para a xenofobia, que não é uma característica do fascismo italiano original. A francesa, a ideia de que vou proteger os trabalhadores, não deixando imigrantes entrar, mas também não deixando importações entrar, para que as importações não compitam com a indústria francesa, e aí haja mais emprego para os trabalhadores franceses. O que é uma ideia errada, não funciona assim, isso não dá certo em longo prazo. Em longo prazo, isso é uma ideia fracassada, porque na verdade você empobrece o país, porque ele perde produtividade quando você protege demais a sua indústria. Claro que algum modelo de proteção por algum tempo é admitido por alguns economistas, mas em geral isso não dá certo. E não dá certo também o autoritarismo ligado ao fascismo italiano. Fascismo é o socialismo antimarxista. Essa é a minha definição. Tá? Se tentou muito afastar o socialismo do fascismo, fazendo uma oposição aqui, mas, enfim, a única realmente fundamental diferença entre os dois é que o fascismo permite a propriedade privada dos meios de produção. E ele é, de certa maneira, uma solução para o horror, o medo do socialismo marxista, ou do socialismo na época soviético, né, que era uma sombra, seja na Europa, até aqui no Brasil tinha o problema das intentonas malucas comunistas, né? Então havia este apelo, somos contra o Estado, como é que se diz, o Estado burguês, liberal, laissez-faire, o Estado que não interfere nos problemas, principalmente dos trabalhadores urbanos, da indústria, né? Isso estava gerando tensões desde o final do século XIX, estava um problema que não estava sendo resolvido. Se diz que o liberalismo laissez-faire entrou em crise a partir de 1870, aproximadamente, e não resolveu essa crise, ficou um impasse. E aí cresceu o marxismo, ocorre a Revolução Russa em 1917, mas vai se tornar realmente comunista ali em 21, 22, 23, né? É um processo que nem é na Revolução de Outubro, que ocorreu em novembro, é mais durante a Guerra Civil que vai se confirmando como marxista, né? E isso cria um horror nas classes burguesas europeias, que acabam dando apoio para o fascismo, inclusive, bem como os trabalhadores, porque os trabalhadores também se sentem amparados, por essa ideia marxista de que tudo para os trabalhadores, e o fascismo diz tudo para os trabalhadores, mas mantém a propriedade privada para os burgueses, né? Isso então cria essa abertura para o fascismo, que tem grande apelo. Havia muitos simpatizantes no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. O fascismo virou uma coisa feia, boba e malvada por conta do nazismo, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim nos primeiros grandes crimes, monstruosidades do fascismo e do nazismo, ele tinha bastante apoio. Com a derrota com a Segunda Guerra Mundial e com a derrota, principalmente com a denúncia das atrocidades do Holocausto, é que fascismo e nazismo viram palavras realmente muito proibidas, né? E essa questão de dizer que isso não era bem fascismo, eu considero isso um pouco artificial, porque o pessoal gosta muito de chamar, sei lá, o Trump ou o Bolsonaro de fascista, mas o fascismo está muito mais próximo de Vargas, como é que é aquele ali da Argentina? Perón. O Perón. Perón copiou várias coisas do fascismo. Várias. Então, essa cópia de elementos essenciais do fascismo, que é basicamente o Estado controla tudo, controla sindicatos dos trabalhadores e controla sindicatos patronais, controla as empresas privadas pequenas e grandes, isso é tipicamente fascista. Só que fica chato tu ficar identificando o fascismo assim, porque o tal do socialismo democrático, ele é basicamente um fascismo mal disfarçado.
muitos institutos do dito socialismo democrático são basicamente fascismo, né? Mas aí os intelectuais, né, que são muito de esquerda, né, eles ficam enrolando que aí não é bem fascismo, eu até concordo. Só que se vale essas ponderações de que isso e aquilo de esquerda não é fascismo, então muitas coisas de direita aí que são apontadas como fascismo também, obviamente, não são fascistas, e disso eles não abrem mão. O fascismo não se encaixa. Claro que ele se encaixa como direita no sentido reativo, né? Porque você está competindo contra o marxismo. Contra o marxismo. Nesse ponto, você poderia chamar de direita. Mas eu tenho visto pensadores de esquerda condenarem o que aconteceu nos últimos anos, principalmente no Brasil, mas também em outros lugares, que é uma certa esquerda que chama todo mundo que não é de esquerda de fascista. Não, inclusive muitos de esquerda, só que é o cara que não faz amém a tudo que eles dizem, vira rapidamente fascista, supremacista branco, etc. Né? Exatamente. Então o fascismo virou um xingamento geral, e isso é muito ruim para a própria esquerda, né? Porque já que eu sou fascista, eu também não tenho mais compromisso com nada, aqui eu vou assumir. O que mais podem me xingar? Já me xingaram de fascista? Exatamente, né? Então tá tudo certo, beleza. Evidentemente que não vejo na direita brasileira, por exemplo, nenhum sintoma, nenhum sinal de fascismo. Eu acho que há alguns elementos, sim, essa ideia de que o Estado vai cuidar, tem que ter a intervenção dos militares, tem traços fascistas importantes, mas não é tão organizado a ponto de ser um movimento fascista com cabeça, tronco e membros. Né? Nós tivemos o integralismo. Tem elementos. Nós tivemos o integralismo. Na década de 30 e 40 nós tivemos o integralismo. O integralismo ele tinha algumas peculiaridades, que tinha a ideia de um povo brasileiro, nesse aspecto, inclusive, ele apostava muito na identidade mestiça e indígena, embora houvesse também supremacistas brancos antissemitas, não era dominante, não eram todos integralistas nessa linha, acho que não era nem a maioria, né? O próprio Plínio Salgado, ele denunciava o antissemitismo, né, principalmente na Alemanha, foi uma das primeiras lideranças políticas a fazer isso na época, e eles tinham, o Vargas ele tentou ser um fascista, né, só que os integralistas eles eram meio que bucha de canhão, assim, meio que um elemento piada do fascismo brasileiro, né, porque eles tinham uma série de imagens que eram meio infelizes, e o próprio Vargas, nessa ideia de criar um povo brasileiro, de criar uma cultura brasileira, ele pensou até mesmo, ele deu apoio para a criação de uma escola ginástica brasileira, porque tem a escola sueca, a escola inglesa, que é mais ligada aos esportes mesmo, a escola alemã e tal, a escola francesa, e no Brasil tentaram criar uma escola ginástica que era baseada, o elemento organizador dessa escola ginástica seria a capoeira. Aí, tu fala isso para um esquerdista de hoje, que dá nó na cabeça. Vargas quis resgatar a capoeira como forma de dar uma identidade cultural, mas isso não consegue entrar na cabeça dele, porque para ele, o fascista, ele é um supremacista branco, e aqui no Brasil era uma coisa mais, como diria o Brizola, do socialismo moreno, um fascismo moreno.